Boa tarde. Hoje e amanhã, o Trilhas da Democracia fará um balanço da COP30, realizada há pouquíssimo tempo na cidade de Belém, com dois renomados militantes, ativistas e pensadores do ambientalismo. Hoje, o ex-presidente da UNE e fundador da ONG Agricultura Familiar e Agroecologia, Jean-Marc Van der Weyde, e amanhã o ex-presidente do Jardim Botânico, coordenador do Fórum Global da Eco 92, List Vieira. Seja muito bem-vindo, Jean. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Trilhas. Muito obrigado a vocês dois. Bom dia para vocês e para todos e todas. Como sempre, companheiro camarada Normando Rodrigues, me acompanhando aqui nessa mesa virtual de diálogo. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco? Tudo bem, Jean? Prazer estar aqui de novo com vocês, caras. Vamos lá. Bom, antes de iniciar esse programa, eu gostaria de exibir um vídeo da campanha que o Trilhas da Democracia apoia, de transformação do antigo prédio da Polícia Central, que foi sede do DOPS, o Centro de Prisão Tortura, na Rua da Relação do Rio de Janeiro, em um centro de memória e direitos humanos. O vídeo tem algo em torno de 1 minuto, e no decorrer do mês de dezembro nós sempre exibiremos esse e outros vídeos dessa campanha que, como eu disse, o Trilhas da Democracia apoia. Que foi palco de torturas, desaparecimentos forçados e execuções. O prédio da Polícia Central, que foi sede do DOPS no Rio de Janeiro durante a ditadura militar e serviu de base para a repressão em diferentes períodos da nossa história, hoje se encontra abandonado, como se fosse possível apagar os horrores que aconteceram ali. Mas agora temos uma chance única de escrever uma história diferente. O Ministério Público deu 60 dias para que o governo federal retome o prédio e defina seu destino. E quem tem o poder de tomar essa decisão é a ministra Esther Dweck. Retomar o prédio é o primeiro passo para transformar esse lugar em um centro de memória e direitos humanos, uma luta que já vem de décadas dos movimentos sociais. Mas para tomar essa decisão, é preciso coragem, vontade política e pressão popular. E é aí que você, que está assistindo esse vídeo, entra nessa história. Precisamos que milhares de pessoas somem forças e digam: ministra, vem com a gente nessa luta para transformar esse símbolo da repressão em um espaço de memória, justiça e reparação. Acesse agora memoriademocracia.org e mande seu recado. Muito bem. Jean, não faz parte do tema desse programa, mas quais são as suas lembranças do antigo prédio do DOPS na Rua da Relação? Rapaz, quando eu fui preso, minha segunda prisão, quando eu fui preso no Rio de Janeiro em 79, em outubro de 69, eu fui levado primeiro para o DOPS. Foi o DOPS que me prendeu. Porque eu caí num aparelho da ação popular, foi todo mundo que estava lá, eram 6 pessoas, fomos levados para o DOPS. E tem uma circunstância peculiar, porque o chefe do DOPS na época era o delegado Mário Borges. Mário Borges tinha uma sanha para me pegar. Ele tentou me pegar várias vezes quando eu ainda estava na legalidade, depois no movimento estudantil, não conseguiu. Eu pensei, eu vou levar uma porrada redonda aqui, pô, entendeu? Só que eu tinha um disfarcezinho dos mais bobos do mundo. Estava usando um óculos, pô, do cabelo penteado diferente. Então, eu sei que o Mário Borges falou comigo quando ele me prendeu. Inclusive, eu tenho uma discussão comigo que eu estava convencido os caras que eu tinha batido no apartamento errado. Nós podíamos ir num outro apartamento ali do lado, diziam ver que pô, não tinha nada a ver com isso, não sei o que. Então, eu sei que ele parou, o cara disse assim: peraí, que você está levando esse cara onde? Não, é que ele bateu no apartamento errado. Então, ele virou assim: vem cá. Eu disse assim: escuta, ô garoto, o negócio é o seguinte: aqui nós tratamos homem como homem, moleque como moleque. Você se comporte. Ele não me reconheceu. Depois ele ficou ensandecido, porque pouco tempo depois, como a E tu saiu, então? Não. Aí eles me levaram preso. Levaram preso para o DOPS. Quando a gente chega no DOPS, aí tem o seguinte: a Marinha pediu a gente.
Imediatamente nós fomos levados do DOPS, eu fiquei um par de horas no DOPS, talvez, e nós fomos levados para a Ilha das Flores. A porradaria começou, foi lá. Mas ali eles também fizeram algumas coisas. Eles botaram todas as meninas, eu não sei onde elas foram para o outro lado. Mas os 4 homens que estávamos ali, eles botaram a gente encostado na parede, apoiado no dedo. Entendeu? Com o corpo inclinado para frente, apoiado no dedo, assim, esticado. Uma posiçãozinha chata para burro depois de 5 minutos. Aí vai ficando aí, o cara vinha por trás de vez em quando, enfiava um soco nas costelas. Com um tapão na cara, na nuca, pô, e tal. Só que isso aí é um corredor que tinha no segundo andar, logo depois da escadaria, e que abria, tinha uma janelinha com grade. As celas ficavam logo do final desse troço. Então eu era o último ali naquele troço, estava em frente. Aí abriram a janelinha, tinha um cara que era meu vice-presidente do diretório acadêmico na Química, que tinha sido preso. Ele bota a cara ali, me viu, quase que eu de 4. Estava fazendo aquilo discretamente. Eles não me reconheceram. Agora, você avisa, assim que você puder, pô, entende? Todo mundo, pô, entende? Porque agora, algum momento, reconhecerão. Aí, pouco tempo depois, a gente foi mandado para a Marinha. Eu nunca mais voltei lá. Nem para o bem, nem Muito para o bem. mal. São memórias daquele tempo e por isso a importância da transformação daquele prédio num centro de memória e direitos humanos. Jean, você acaba de escrever um artigo que faz um balanço pessimista-realista, estou usando o termo que tu utilizas nesse artigo, um artigo que faz um balanço da COP30. Eu gostaria de ler, né, um trecho em que você afirma, abre aspas, a COP30 foi não apenas um fracasso frente à urgência da crise do aquecimento global, mas um recuo até em relação a outras COPs, embora até agora nenhuma tenha dado qualquer passo decisivo para conter a alta das emissões dos gases de efeito estufa. Fecha aspas. Já eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência aquilo que está escrito nesse artigo. Ele vai ser publicado em A Terra Redonda? Vários lugares. No G68, na Terra Redonda, no Brasil de Fato, às vezes. Enfim, tem vários lugares que costumam sair. No Reddit. Então, eu gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência as razões dessa conclusão pessimista-realista. Por favor. Olha, em relação ao recuo, eu diria que o mais significativo é o seguinte: embora estejamos ainda no terreno das declarações de intenção, ou seja, no terreno das palavras e não no terreno dos atos nem decisões concretas, a COP27, se eu não estou enganado, colocou o tema da transição para o abandono dos combustíveis fósseis na agenda. Fez parte de uma decisão, de uma declaração final, em que se dizia é preciso trabalhar no sentido de se formular isso, não sei o que, tal. Foi a primeira vez, desde 95, desde a primeira COP, em que se colocou o tema dos combustíveis fósseis na pauta, pelo menos no debate. E aí foi o seguinte: na seguinte não rolou nada, na outra não rolou nada, nessa aqui se supunha que essa aqui foi colocada, essa aqui foi batizada de COP da implementação dos gestos, digamos assim, mais concretos para enfrentar a questão do aquecimento global. Se acreditava que, dada a urgência cada vez maior provocada pela crise, haveria alguma discussão desse sentido, mas não entrou nem na agenda. Não entrou na agenda. Então se colocou a possibilidade, o Brasil colocou essa possibilidade, a diplomacia brasileira, de que aparecesse uma declaração no que eles chamam de... São declarações de capa.
né, que são, digamos, são coisas que não são da agenda, não são resoluções, mas são, digamos, uma coisa que se reconhece como um tema importante a ser tratado, etc, etc. Nem isso entrou. Ficou uma coisa... E é engraçado que foi tão jogado, empurrado para escanteio esse tema, que, na verdade, se explica nas COPs anteriores, que não tenha sido tratado, que foram COPs que foram em países fortemente ligados à questão do petróleo. Né? Foi Abu Dhabi, foi no Egito também teve uma outra que também era enfim, na República Árabe Unida. Então você tinha, nesses três, digamos, o lobby petroleiro estava por cima da carne seca, então não rolou nada. Agora, quando chega no Brasil, a expectativa de todo mundo, Brasil, liderança, Lula, liderança ambientalista, não sei o que tal, da Marina, se esperava que existisse. O Brasil tentou colocar, né, na pauta, nem não tinha jeito, já não tinha jeito, mas tentar, pelo menos, nas chamadas declarações de capa. E isso não rolou também. Né? A ideia de fazer um roteiro para sair do uso de combustíveis fósseis foi proposto pelo Brasil. Teve uma adesão de 80 países, mais ou menos, mas você não tem nenhum peso pesado. Tirando o Reino Unido, um ou outro país da Europa que deu apoio, acho que Dinamarca, o resto são países muito menores, muito menos influência, inclusive, com muito menos peso na questão das emissões de combustível fóssil, oriundas dos combustíveis fósseis. Então, começou sem suporte. Eu acho que a probabilidade de que se faça alguma coisa nesse resto de presidência do Brasil, coisa que o embaixador está dizendo que vai fazer, nós vamos começar a fazer o itinerário, isso aqui e tal, não me parece que isso tenha qualquer probabilidade. Inclusive, o Brasil tem muito pouca autoridade moral para falar nisso. Muito pouca autoridade moral, porque nós estamos num processo franco e rasgado e acelerado de expansão da produção de combustíveis fósseis. Portanto, a gente está contribuindo no sentido oposto da transição. Então, essa é a razão pela qual eu acho que teve um recuo em relação às COP, pelo menos uma COP anterior em que isso foi mencionado. Agora, pior ainda é porque, em relação à questão, por exemplo, do desmatamento, já teve COPs que trataram com mais firmeza esse tempo. Nessa, ficou um negócio que, no fim, não tem resolução nenhuma. Não tem um roteiro para o desmatamento. Tem o fundo criado, né, proposto pelo Brasil, né, que o Lula apresentou, é o FTTT, que é o Fundo das Florestas Tropicais Sempre, e que foi lançado assim, todo mundo aplaudiu, bateu palma, não sei o que e tal. Adere quem quiser. Na verdade, acho que o Brasil levantou uma cifra assim, para começar, para poder esse negócio ter sentido, força, né, e ter impacto, precisa de 35 bilhões para começar o fundo. Teve 6 até agora. Não tem perspectiva de nada muito significativo a partir desse momento. Então, e 35 era pouca coisa. Você pensar que você estava criando um mecanismo para conservar as florestas tropicais em pé, quer dizer, o que você tem que ter de legislação nacional, quer dizer, de financiamento, você tem que ter um atrativo de financiamento muito pesado para que países como Indonésia, Brasil e outros façam um esforço nessa direção. Aqui você teria que brigar com o negócio de faca na mão, porque se não tiver alguma compensação significativa, vai ficar bem mais difícil. Então, essa é um pouco a minha visão dessa história. Eu acho que a única coisa significativa, positiva, para não ficar só nos negativos que teve nessa COP, é que essa talvez tenha sido a COP com a maior presença de sociedade civil em toda a história. Em todas as 30 COPs, essa deve ter sido a mais presente em termos de sociedade civil e com algum nível de interação, né, com o debate oficial. Quer dizer, houve alguma filtragem ali, né, uma comunicação entre essas duas partes, né, o que eles chamam de zona azul e zona verde. Embora o descompasso, quando você fala de presença, você tem a sociedade civil em massa, digamos assim, onde tem organizações científicas, você tem
organizações de agricultores, de indígenas, de mulheres, etc. etc. Tem uma paulada de organizações. E você tem, do outro lado, você tem também os lobbies do agronegócio, das petroleiras, enfim todos os pró-combustível fóssil também estão participando da sociedade civil. Mas eles participam muito mais na Zona Azul. Eles estão dentro das delegações, eles têm trânsito livre naquela área, estão nos corredores o tempo todo. Tem alguma coisa como 10 mil lobistas nessa história. 2 mil só do agronegócio. Eu não consegui os números exatos do petróleo, mas o pessoal do petróleo é pesado. Eles se mobilizam, botam meios de comunicação, fazem painéis, fazem círculos de discussão. Eles estão, e, sobretudo, estão dentro de muitas delegações. Então, eles têm uma presença no debate muito mais forte que a sociedade civil possa ter. Mas, do ponto de vista, digamos assim, de jogar para o grande público, a mobilização da sociedade civil em Belém foi muito importante. Foi certamente muito importante. Embora os grandes ganhos nesse momento, do ponto de vista de visibilidade, você pode chamar de colocar para o grande público alguns temas que estavam ausentes até agora, como a questão das mulheres, a questão de raça, né, que, sobretudo esses dois, os indígenas, né, que foram todos esses 3 pontos tiveram uma presença, digamos, uma divulgação forte a partir das ações da sociedade civil. Acho que é mais ou menos isso aí. Quer dizer, tem uma série de outros detalhes que eu posso tocar na nossa conversa. Jean, você, no teu artigo, fala da existência de um neonegacionismo. E entre os neonegacionistas se incluiria o próprio presidente Lula. Eu gostaria que você esclarecesse o que é ser neonegacionista e por quais razões Lula faz parte integrante dessa turma. Acho que Normando, tu quer fazer um adendo? Sim. Na verdade, comentário rápido e um adendo à tua colocação para o Jean. Muito rapidamente, a fonte é Miriam Leitão, mas parece que ela acompanhou criticamente a COP. Do lado da participação da sociedade civil, como o Jean falou, o peso das petroleiras, segundo ela, foi o maior da história das COPs. Quer dizer, jogaram mais peso nesse evento em Belém, na COP30, do que em qualquer outra edição, e me parece, já seriam bem-sucedidos de saída e foram muito mais bem-sucedidos. E observação muito rápida, tem algumas coisas meritórias, mas que me parece que estão na velocidade da diplomacia e não da velocidade do evento de extinção que a gente está à beira. Né? O peso das mulheres foi significativo, a presença dos povos originários foi maior proporcionalmente do que em qualquer outra edição das COPs, por exemplo, e teve uma vitóriazinha da diplomacia brasileira que, para a nossa população, deveria ser mais divulgada e mais significativa, que foi na questão racial que o Jean colocou, porque a Europa era terminantemente contra, o documento final incluir qualquer menção aos imigrantes de origem africana. E quando se tocou que era inevitável, que perderia, eles tentaram ainda um meio termo que restringisse essa menção à diáspora africana, do século XIX. E o documento final foi além, com mérito da diplomacia brasileira, nesse sentido, incluindo todos os imigrantes afrodescendentes, como atores necessários a serem ouvidos no processo de discussão da mudança climática. Agora, são, como eu falei, medidas e vitórias de pirro muito pontuais, embora significativas, mas que se dão na velocidade da diplomacia e não da velocidade que demanda o problema do aquecimento global, e as tragédias sucedem e teremos cada vez mais eventos extremos e acelerando a frequência desses eventos numa velocidade geométrica.
E sobre, né, especificamente, o que o Marco coloca, do neonegacionismo, eu queria só fazer uma pontuação antes do Jean falar, que me parece que é o tom, né, por exemplo, do movimento sindical brasileiro e da esquerda, quando fala que, não, mas os países centrais poluem muito mais, então nós podemos continuar poluindo, né? A emissão de gases da indústria do petróleo e da queima de combustíveis fósseis no Brasil, ela representa 16% da emissão global brasileira, né, de gases do aquecimento. Então, ela pode continuar, né? O grande culpado é o agronegócio, não é a indústria, não é a exploração de petróleo, não é a queima. Me parece um raciocínio, sem dúvida, negacionista, mas eu queria ouvir o Jean a respeito. Veja só, o negacionismo clássico, né, que eu acho que o Trump é o representante atual de maior peso, ele... É o representante fóssil. Ele, na verdade, ele simplesmente diz o seguinte: não existe o problema. Né? O que está existindo são coisas naturais. Não tem a ver com combustível fóssil, não tem a ver com aquilo, não tem a ver... Ou seja, é uma negação da questão em si. O neonegacionismo é um pouco mais sofisticado que isso. Né? Eu diria que é o seguinte: admite-se que existe um problema, que a queima de combustível fóssil é parte dele, uma parte importante dele, inclusive, que é necessário você fazer uma transição para deixar de utilizar combustível fóssil e passar a utilizar combustíveis limpos, entre aspas, né? Quer dizer, tudo isso é admitido. O único problema é o seguinte: é quando. Quer dizer, quando e qual é o ritmo. Porque quando você diz assim, vamos fazer, quer dizer, aí assim, tem uma declaração há 3 COPs atrás de que isso teria que ser feito. Agora você tem de novo uma tentativa de declaração que isto tem que ser feito. Agora o governo brasileiro diz que vai fazer, vai procurar nos próximos 11 meses traçar o caminho, né, de um roteiro para sair dos combustíveis. É tudo vamos fazer, algum dia vamos fazer. Enquanto isso, acelera-se a exploração de combustível fóssil e todas as políticas que levam à maior demanda de combustível fóssil. Ou seja, o problema vai se avolumando enquanto as pessoas, assim, em algum momento nós vamos tratar disso. Né? E a urgência se transformou numa coisa desesperadora. Tem que lembrar do seguinte: em 2015, né, no Acordo de Paris, que foi considerado um grande avanço, se definiram metas concretas para não chegar ao terror. Então, 1,5 grau a mais de aquecimento é a meta principal, mas que já foi tomada em 2015 com a consciência de que ela era inviável. Não foi dito, mas os cientistas todos falavam na nem boca pequena, com trombetas, pois disse: olha, 2015 já está garantido. Com o que já tem de gás de efeito estufa no ar, até aquele momento, nem que você paralisasse do dia para a noite, não entra mais nenhum, aquilo já seria o suficiente, o que já tinha na atmosfera já era o suficiente para levar a temperatura para 1,5 grau. Por quê? Porque é a famosa história de que você tem um delay, um intervalo de tempo entre o gás ir para a atmosfera e o efeito de aquecimento que ele produz. Isso tem um prazo variável de acordo com a região do mundo, etc. Então, é o seguinte: olha, em 2015 já era certo que chegaríamos a 1,5. Então, ele botou assim: meta final intransponível 2 graus. Então, aquilo exigia, na verdade, era um processo em que ele foi, inclusive, foi norteado assim, que você tinha que zerar as emissões, você tinha que reduzir as emissões pela metade até 2035 e zerar em 2050. Né? 2015 e 2035. Em 20 anos, você tinha que diminuir pela metade as emissões. As emissões continuavam subindo alegremente, alegremente, 4% ao ano, 3% ao ano. Estão tocando. Entende? E cada vez mais, ano a ano, inclusive, vai se acelerando mais. A velocidade, a quantidade de gás proporcionalmente emitido vai aumentando. E a exploração de petróleo, gás, carvão, etc., também continua aumentando. Ou seja,
A urgência coloca uma coisa quase desesperadora, e hoje em dia já se sabe, inclusive, que nós os 1,5 que era para ter chegado em 2035, 1,5 graus, chegou ano passado. Chegou no ano passado. Esse ano nós já temos 1,7. Entende? Ou seja, e a probabilidade de nós chegarmos a 2 no final desta década está colocada. Ou seja, todos os prazos que eram até o fim do século estão sendo antecipados em décadas, muitas décadas. Essas coisas podem ficar muito ruins imediatamente, não é? Já são muito ruins, mas podem se agravar muito mais com uma velocidade muito maior. Inclusive chegando, segundo o risco que nós estamos entrando maior, que não tinha sido computado ainda em 2015, é que quando você começa a chegar perto entre 1,5 e 2, uma série de mecanismos de retroalimentação de emissões de gás de efeito de estufa começam a se manifestar, em particular nas florestas tropicais. É na tundra do Ártico e enfim, do norte da Sibéria, etc. Nos solos muito carbonizados por baixo dos gelos da Groenlândia, que estão se derretendo e estão se expondo, que começam a emitir, independente de... Não depende, aí já é o seguinte, já são coisas que estão fora do controle. Você pode, teoricamente, você pode controlar a emissão de gás de gasolina, diesel e carvão, etc. É só se parar de fazer. Entende? Agora, quando você começa a ter as emissões da tundra, as emissões das florestas tropicais passam a ser emissoras de gás de efeito de estufa, acabou, entende? Você não tem mais controle. A coisa vai rolar, independente de qualquer intervenção humana que seja possível. Então, esses pontos estão chegando muito perto. Esse é o desespero dos cientistas. Olha, não dá para esperar, não dá para esperar. A última que soltaram agora é o seguinte, tem que derrubar 5% das emissões a cada ano para você ter alguma esperança de chegar no fim do século com 2 graus. A cada ano, começando agora, amanhã. E isso não está na agenda. E o neonegacionismo, o que é? É exatamente não olhar a urgência, não olhar a necessidade que as coisas têm que ser feitas já, quer dizer, com muita radicalidade, é simples começar, aquela transição levezinha. Não, você tem que começar a fazer coisas drásticas, que vão implicar em impactos muito significativos na vida das pessoas imediatamente. Não vai ser confortável. Entende? Então, nada disso é assumido porque ninguém quer correr o risco político, quer dizer, de chegar e dizer, olha, sabe como é que é? Vai ter que você não vai poder mais usar o seu carrinho, você vai ter que nós vamos ter que favorecer o transporte público para diminuir a quantidade de emissões, nós vamos ter que fazer outro tipo de transporte de carga, por exemplo, porque esse com caminhão não vai dar, porque tem muita emissão de diesel. Ou seja, essas coisas que são profundamente desconfortáveis, quer dizer, tem até uma história bem mais antiga, que é o seguinte: primeira vez que se discutiu essa questão de restrição do uso de combustível fóssil, gasolina, sobretudo, foi no governo do Carter, nos Estados Unidos, nos anos 70. No governo do Carter, fez um estudo, acho que é uma agência nacional de inteligência americana, fez um estudo seguinte: olha, os Estados Unidos está ficando extremamente vulnerável porque as reservas de petróleo americano estão acabando, então nós vamos ter que começar a transformar, e começa a ser mais caro, porque você vai ter que importar muito mais, quer dizer, você vai ter zonas de risco muito grandes, entende que você vai ter que começar a intervir militarmente para garantir o abastecimento. Então, a gente é o seguinte: olha, nós precisamos ter uma política de duas mãos, uma tentar garantir o fornecimento de outros países, porque o nosso está acabando, e a segunda é diminuir o consumo. E o Carter defende isso politicamente. Ele foi derrotado assim, a patadas na eleição seguinte. Por que ele disse? Ele disse para o americano médio assim: não vai poder mais usar SUV, entendeu? Não vai mais poder usar grandes carros com grande consumo de energia. Você vai ter que ter uma política restritiva. Ele levou um pau. Ninguém nunca mais abriu o bico para falar nesse assunto, entende? Nos Estados Unidos, porque sabe que o exemplo ficou.
Na Europa, você tem o exemplo da França, quando eles tentaram introduzir um elemento de controle, não é nem das emissões, é dos resíduos sulfúricos que tinha nos carros, nas emissões dos carros franceses, virou a revolta dos gilets jaunes, né, dos coletes amarelos. Pô, apanhou que não foi pouco. A proposta era correta, evidentemente ele cometeu o erro grave de jogar todas as consequências negativas dos mais ferrados. Isso é o normal, digamos assim, da política mundial. Se tem que fazer restrição, restringe dos que já têm dificuldade. Então, esse é o problema complicado, né? Quer dizer, como é que você faz essa transição, em que ritmo você faz, quando é que você vai dar o start, e você fica sempre nesses argumentos. Entendeu? Você olha, não, o argumento aqui no Brasil, mais do que em outros lugares, quer dizer, já está acontecendo, foi o que o Lula repete sistematicamente, precisamos dos recursos de petróleo que nós temos para financiar a transição. Isso é uma falácia, para começar, os discursos não são usados assim. Entendeu? O dinheiro não foi aplicado nessa direção até agora. E mesmo que fosse, não resolveu o problema. Porque enquanto você continuar remitindo, expandindo as emissões, não tem compensação possível a ritmo suficiente. Então, não, é uma forma, e isso é uma outra coisa também que é comum, né, nesses argumentos. O importante não é quem emite, o que está sendo emitido, mas se esse que está sendo emitido é compensado por uma absorção de outro tipo. Esse é o negócio dos créditos de carbono. Então, se sente no direito de emitir gás de efeito estufa, porque ele está comprando o crédito de carbono de algum outro lugar. Isso é uma equação que não resolve nada. Você continua emitindo. Entende? Então, o cara que não emitiu é beneficiado, com certeza, mas a emissão continua existindo. Quer dizer, o problema não foi resolvido. Então, e aqui no Brasil, a pretensão de fazer o seguinte: nós vamos controlar as emissões da área. Isso é o que o pessoal dos sindicatos de petroleiros diz, por exemplo, não é só ele, o Lula diz, outros dizem. O Lula não diz isso, que ele não quer brigar com o agronegócio, mas a verdade é que a afirmação é: vamos reduzir o desmatamento e isso vai compensar as emissões de gás de efeito estufa vindas do petróleo e gás. Não vai. Inclusive porque, como disse já com muita segurança Marcos Nobre, em que ele diz o seguinte: nós estamos com a floresta, nessa altura do campeonato, uma parcela significativa da floresta amazônica já está emitindo muito mais gás do que está absorvendo. Porque você já tem um desequilíbrio, né, colocado, já está no concreto. E quanto mais continuar esse processo, mais isso vai acontecer, até o ponto que a floresta vai emitir mais gases do que ela vai absorver, no seu total, digamos. Por enquanto, está em alguns lugares, não significativamente. Em alguns lugares já está acontecendo. E a segunda coisa é que você tem aquele que, assim, a partir do momento que a floresta continua sendo impactada por emissões, seja onde elas vierem, ela chega a um ponto de não retorno. E nós estamos muito perto dele, se é que já não batemos nele. Entende? E isso aí significa simplesmente o seguinte: a floresta começa a degradar-se naturalmente, entre aspas. Ela foi provocada pela ação humana, mas ela não tem mais capacidade de regeneração. Então ela vai se transformando paulatinamente no que se chama de um bioma de savana. Em vez de ser um bioma de floresta tropical, um bioma de savana, que pode começar como savana úmida e vai regredir para savana seca. Isso finalmente pode chegar a um deserto. Lembremos que, se for pegar na história antiga, o Saara já foi uma floresta. Ela foi naturalmente, ela passou por mudanças climáticas naturais, foi passando por um processo de regressão e deu no deserto. E nós estamos agora com um processo de regressão que não é natural, que é provocado pelo homem. Mas o resultado é o mesmo. Então, enfim, é mais ou menos isso aí que eu quero dizer com o negacionismo. É uma categoria que, na verdade, eu diria que a esquerda tende... A esquerda, da minha geração, pelo menos, foi formada no princípio do desenvolvimentismo. Né? Temos que desenvolver as forças produtivas, o Marx disse isso, e vamos tocar para frente. Entende que a questão fundamental é essa, e
A questão ambiental é uma questão que não existia no meu tempo de militância, ninguém falava nisso. Eu fui começar a escutar isso em meados dos anos 70, quando teve um primeiro encontro, acho que foi em Estocolmo, o primeiro encontro sobre a questão de meio ambiente. Mas mesmo assim a gente olhava aquilo como se fosse uma coisa meio esdrúxula. Então foi um processo paulatino de ir entendendo como é que esse processo está se dando, mas a esquerda não fez esse passo. Praticamente todo mundo sentiu. O importante é desenvolver. A medida de avanço, entende, é o PIB. É, inclusive, uma coisa bem primária, porque o PIB ele espelha um conjunto de movimentos muito diversificado. Quer dizer, o PIB alto não significa necessariamente entende, que os mais pobres estão melhorando, entende, a economia como um todo não significa que as diferentes categorias que estão dentro do processo de desenvolvimento estão tirando parcelas distintas desse resultado. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo. Ou seja, o sentido de urgência não está dado. É como o Norberto falou, que o Normando falou, que o ritmo da diplomacia, na verdade, o ritmo da diplomacia inclusive pelo seguinte, você tem as COPs funcionam por consenso. Um processo de consenso com 192 países, basta um com bastante peso, que trava as coisas todas. E mais, você citar um outro caso. Sabe o que também funciona por consenso? O IPCC. Não, o organismo científico que lida com a questão do aquecimento global, que faz todos esses relatórios extremamente preocupantes, o IPCC funciona também por consenso. Então, normalmente, e tem participação de governo, tem participação de empresa, não é só científico, né? Predominam os científicos, mas os outros estão lá. Então, o que eles fazem? Os relatórios do IPCC estão sempre alguns anos atrás da realidade. Quando eles estão dizendo, olha, o negócio vai aquecer vai até 1,5 em 2035, na verdade, os casos que mais pessoal com pensamento mais científico propriamente dito do IPCC, assim, já aconteceu. A coisa é outra. Na semana passada, nós fizemos 2 entrevistas com o Boaventura de Souza Santos, e numa delas ele faz uma crítica pesada à ideia de desenvolvimento e chama a atenção da necessidade urgente de se lidar com a situação dos refugiados climáticos. E você trata disso na parte final do teu artigo, tanto na situação internacional, na existência muito próxima, já existe, né, essa situação, mas da aceleração do número de refugiados climáticos em termos internacionais. Mas chama a atenção também, e eu gostaria que você aprofundasse isso aqui, compartilhasse com a nossa audiência isso que está no artigo, o risco de uma aceleração da migração interna no Brasil. Uma migração, uma retomada daqueles fluxos migratórios que aconteceram no momento em que o Nordeste atravessou, no seu processo de decadência, sofria muito com as secas, né, que não acontecem mais da forma como aconteciam antes, né, mas a retomada desses fluxos migratórios massivos, principalmente do Nordeste, da região ali da Caatinga, mas também das regiões litorâneas, em função do avanço do mar, na direção do Centro-Oeste, Sul e principalmente Sudeste. Jean, qual é a perspectiva em termos de tempo, de intervalo de tempo para que isso aconteça, né? Quais são as previsões em relação a isso e qual seria esse impacto da chegada de milhões de pessoas refugiadas climáticas internas no nosso país? Olha, o processo migratório, esse continua existindo há algum tempo, né? Ele teve uma aceleração muito grande nos anos 60, 70,
não só nordestino, digamos, mas rural em geral, né, para as zonas urbanas. Em 2 décadas, foram quase 30 milhões de pessoas que se deslocaram, em 3 décadas, perdão. Mas é gente para cacete, quer dizer, isso transformou o quadro social político do Brasil de uma forma brutal. Agora, continuou, deu uma freada nesse processo, sobretudo a partir do momento que se começaram a criar os programas digamos assim, de enfrentamento da seca através das coisas militares que começaram isso em 71, se eu não estou enganado, que teve 3 anos de seca bravos, e foi a primeira vez que eles eles perderam o controle dos movimentos de massa, de gente, dos chamados, tinha um nome, os flagelados, né? Era o nome antigo que se dava, os flagelados da seca. Eles passaram a se organizar, inclusive tomando pequenas e médias cidades no Nordeste. Foi um processo em plena ditadura. Os caras não tinham controle mais daquilo. Muita gente migrando para o Sul, mas gente tentando sobreviver, tomando armazém, tomando feiras, enfim, tomando de assalto, na verdade. Então, eles criaram um mecanismo das frentes de trabalho, que era uma frente militar. Era enquadrada por cabos, sargentos e tenentes do Exército. Tinha frentes onde os trabalhadores estavam agrupados e controlados militarmente, e onde tinham pelo menos estava garantido o comer e beber. Então, isso aí foi a primeira vez que se fez um esforço desse tipo. Depois virou uma certa rotina, né? Sobretudo com a democratização, quer dizer, os governos estaduais e federal passaram a ter um atendimento, né, de emergência para essas situações de seca extrema. Isso freou um pouco o processo migratório rural-urbano, mas ele continua existindo, né? E mesmo com programas tão fortes como foi o Bolsa Família ao longo dos governos populares, você continuou tendo uma migração forte, sobretudo a migração de jovens, né? Então, você tem o seguinte, você tem primeiro, as condições muito difíceis de sobrevivência e de vida no rural semiárido em particular, quer dizer, e a juventude sem perspectiva. Viver aquilo como... E mais, é um momento que você tem um aumento da comunicação social muito grande, né? Eu vi isso no começo dos anos 80, como é que você tinha... Em pequenas cidades do interior do Nordeste, você tinha um dos programas, digamos assim, benfeitorias dadas pelos prefeitos, era colocar uma televisão na praça central da cidade, entendeu? E ligar a televisão de noite, as pessoas iam trazendo sua cadeirinha para assistir, quer dizer, ter diretamente uma informação que eles não tinham. Eles passam a ter um acesso à informação muito maior do que eles tinham anteriormente. E isso começa também a criar mecanismos na cabeça das pessoas, sobretudo da juventude. Pô, eu quero ir para lá, né? A televisão não mostra fundamentalmente o Nordeste e o semiárido, ele mostra o Sul Maravilha. Então, cria um mecanismo de atração muito grande. Nos anos 70, o mecanismo de atração foi, sobretudo, emprego. Além das secas que existiram naquela década, você teve um movimento do Estado de financiar uma enorme quantidade de obras que reproduziu, de certa maneira, o mecanismo da construção de Brasília, que também foi um grande atraente os chamados candangos, atraiu muita gente do Nordeste. Agora você continua diminuindo essa proporção de rurais, né? Foi a maior parcela, numericamente falando, de agricultores familiares que deixaram de ser agricultores familiares entre os últimos 2 censos é do Nordeste, né? Dessa região. Para onde eles foram exatamente? Não necessariamente para o Sul. Muitas vezes o cara vai ficar ali na cidadezinha, chamada Ponta de Rua, ou vai para a cidade maior, né? Recife, Campina Grande, João Pessoa, etc. Mas muita gente vem para o Sul ainda, né? Para procurar emprego por aqui. Então, eu acho que a possibilidade... Ao mesmo tempo, você tem o seguinte, as possibilidades de você conseguir dar a volta... É possível, né? Na zona rural nordestina, e a gente tem exemplos concretos no nosso próprio trabalho, enquanto ONG e da rede da Articulação Nacional de Agroecologia, você consegue fazer investimentos nas propriedades em conhecimento e em
infraestrutura que permitem a eles uma produção razoável, né? Quer dizer, e uma produção estável, quer dizer, sobretudo com garantia de acesso à água. Agora, para isso aí ter um efeito, o efeito de um trabalho de ONG é um efeito de exemplo. Ele não tem um efeito macro, tem um efeito micro, né? Então, para você transformar essas soluções em alguma coisa que sejam de alcance social amplo, você precisa de um investimento do Estado muito maior do que tem hoje. No tempo do governo da Dilma, tinha um programa que a gente pelejou muito para criar, que chamava-se Uma Terra e Duas Águas. A ideia básica era assim, era garantir acesso à terra pela reforma agrária, pelas famílias de agricultores, e as duas águas eram duas infraestruturas de captação de água, uma para consumo humano, né, em cisternas de placa ao lado das casas, e outro para você irrigar pequenas áreas, até 2 hectares, 2,5 hectares. Isso aí não é uma coisa espetacular do ponto de vista, você não vai resolver os problemas alimentares do Brasil com esse tipo de coisa, mas você resolve os problemas dessas famílias com certeza, e você tem também uma renda de venda de excedentes de vizinhança em pequenas cidades, que pode ser significativo também. Então, existem possibilidades, mas primeiro, tem que ser feito, e segundo, a gente não tem ainda a dimensão exata para ver o quanto essas soluções que a gente definiu, qual é o grau de sustentabilidade que elas têm no longo prazo. Do ponto de vista de manejo de solos, da vegetação, a gente sabe que é possível manter essas coisas operando por um tempo bastante largo, pelo menos. Né? Não há indícios de degradação de solos, etc. Ao contrário, você tem uma recuperação. Agora, a água é um problema que você não tem muito bem como controlar. Quando você tem por enquanto, o regime de chuvas que está vigindo, que ficou completamente anárquico, né, mais recentemente, o regime de chuvas te permitia, com infraestruturas de captação, você conseguia guardar água para os momentos de estiagem. Né, você tinha por um certo tempo. Agora, isso vai depender de você ter... Isso é o seguinte, em algum momento do ano tem que chover. E se não chover em nenhum momento, você não tem nada para guardar. Então, em alguns lugares do Nordeste, você está tendo secas que são assim. Que, em geral, a seca não é que não chove nunca no Nordeste, é que ela chove irregularmente. Você pode até ter regiões que você tem 600 milímetros de chuva, 400 milímetros de chuva, que, em princípio, se bem distribuído, daria para você tocar uma agricultura numa boa. Entendeu? O problema é que chove 50 milímetros hoje, ou 200 hoje, depois você passa 2 meses, não chove nada. Com um sistema de captação, você ultrapassa esse limite. Agora, se você tivermos... Há situações já em que você tem 0 de chuva, ou muito pouco, insuficiente até para você encher esses reservatórios, digamos assim, de suporte extra. Então, o quanto isso vai acontecer, tem duas coisas. Primeiro, se a gente vai conseguir generalizar essas alternativas que hoje atingem, sei lá, alguns milhares de agricultores, mas na verdade, tem 1,5 milhão de agricultores no Nordeste, então você precisa botar muito mais infraestrutura, muito mais resultados para funcionar. E você também não sabe como é que o regime pluviométrico vai ficar. Eu vou passar no momento ele está anárquico. Eu vou passar a palavra para o Normando, mas lembrar que Tânia Bacelar, que teve há pouco tempo no Trilhas da Democracia, fez uma defesa enfática da ideia de que, na verdade, houve uma mudança substancial nessas regiões do semiárido, né? E que essa lembrança do tempo do flagelo da seca não existiria mais. Mas o que tu traz já no teu artigo é a perspectiva de 10 milhões de refugiados climáticos internos em decorrência da desertificação do semiárido, né? Normando, por favor. Não, e vou juntar um quadro catastrofista nisso, né? Mais ainda, porque estão sendo detectadas secas na Amazônia, né? Em regiões da Amazônia, inclusive na Amazônia Ocidental, que é em ritmos inéditos, né? Nunca registrados,
secas a ponto de inviabilizar navegação fluvial, né, onde nunca aconteceu. E, combinado com isso, e com o todo, né, do aquecimento global e do desmatamento, o regime de chuvas do Sudeste está ameaçado também, né? Os rios aéreos estão mudando, decaindo em volume e mudando, né, e chegando de forma mais concentrada, e existe uma ameaça potencial de desertificação do Sudeste, né, nesse momento. Não é isso, Jean? O Sudeste, se você... Eu diria que a parte do Sudeste que depende dos rios voadores, que eu diria assim, a metade de São Paulo, o primeiro terço de São Paulo para dentro, aí você repete-se em Minas, enfim. Nessas zonas mais próximas da costa, você tem uma outra origem de chuvas. Você Sim, vem do sul. Que vem do sul, do mar, etc. Agora, o que está mais para dentro, e é onde fundamentalmente o grosso da nossa agricultura está colocado, ela depende fundamentalmente dos rios voadores. Então, ali tem uma alternativa ainda possível naquela região, é que você tem um enorme aquífero subterrâneo, o aquífero Guarani, que foi até agora... Mas que vem sendo poluído há tempo. Mas que vem sendo poluído há tempo pela cultura da cana ali. Essa altura do campeonato, o aquífero Guarani deve ter mais... você pode até aplicar como se fosse assim, um hidrofertilizante, porque a quantidade de adubo químico que já se infiltrou lá é terrível, né? Sem falar nos agrotóxicos, né, que também tem. Agora, possivelmente, aí tem que ver, como o aquífero é muito grande, dependendo do local de extração, você pode ter mais ou menos coisa. Enfim, tem algo a estudar sobre o quanto isso ainda pode segurar. Agora, o aquífero é um aquífero. Ele é o que o pessoal chama de água fóssil. Ela está lá depositada há milhões de anos. Ou seja, o índice de renovação ali é relativamente pequeno, sobretudo se você pensar em extrair, para substituir os rios voadores, para extrair muita água. Isso seria mais ou menos a situação que nós teríamos aqui, em alguns anos, a situação que você tem no Ogallala, né, o aquífero americano, do meio oeste, que está nos últimos terços, né, de exploração. Também já está com problemas de poluição grandes, e eles dão mais 10 anos, 15 anos, e já começar a tirar lama do fundo, se é que tem lama. Enfim, tem uma série de limitantes aí, né? Se a possibilidade, quer dizer, de você ter uma savanização, quer dizer, ou a caminho da desertificação, é grande. A questão é que, veja só, esses biomas que vão entrando em processo de decadência, eles vão mudando o perfil das espécies, vai ficando sistemas muito mais simplificados, né, e sistemas que vão ficar, sobretudo, orientados para as plantas capazes de sobreviver ao estresse hídrico. Então, num certo momento, no Nordeste, são as xerófilas, são as plantas que são cactos, diferentes tipos de cactos, etc., que, junto com outras plantas, você ainda consegue manejar para um certo nível de sobrevivência. Depois não tem mais nada, é areia. O estado seguindo aí. E já tem um pedaço bem grande no norte da Bahia que já é deserto. Não é semiárido ali. Ali é deserto. A Asa da Catarina é, com toda certeza, uma zona desértica. E expansão. Expansão, tem outros focos de expansão. Até no Rio Grande do Sul tem área de desertificação no extremo oeste. Então, você tem a probabilidade de você ter outros refugiados em outros lugares, refugiados climáticos, também existe. Agora, o problema nosso é o seguinte: quanto tempo isso vai levar? Isso é muito difícil de prever. Você pode contar com uma coisa: o problema já está acontecendo e a tendência dele é ir se acelerando. Até você chegar a 10 milhões de pessoas saindo do Nordeste, porque não são só agricultores, são os agricultores, suas famílias da zona semiárida, mas também tem gente da zona costeira. Você tem uma coisa que
pouco sabido, mas todos os nossos rios na região Nordeste, nesse momento, estão sofrendo o que chama de intrusão de sal. Né? Quer dizer, as marés vão jogando o sal para dentro dos rios, você tem... o que é pior um pouco em rios como São Francisco, que está cheio de barragem, a vazão não é suficiente para você empurrar o sal de volta. Então, você já está tendo, inclusive, uma mudança de fauna de peixes nesses espaços aprofundados dentro desses rios, da Foz até a primeira barragem, por exemplo, de São Francisco, não são mais os mesmos. São peixes de água salgada, não são peixes de água doce. Isso está acontecendo até no Amazonas, que tem um... E olha que o Amazonas sai água doce ali, hein? Quantidades assim, monumentais. Mas as marés também são muito fortes. Né? Tanto é que você tem o fenômeno da pororoca, que é exatamente isso. Uma grande onda que vem do mar e vai empurrando tudo para dentro. Então, a questão do aumento o aumento do nível do mar é algo que se dá, as pessoas tendem a olhar assim, não, você vê as estatísticas assim, na média mundial está subindo 3 centímetros, 1 centímetro por ano, 2 centímetros por ano. Só que a média mundial é a média mundial. Quer dizer, tem lugares em que não está acontecendo nada e outros está acontecendo muita coisa. Então, a expectativa, por exemplo, é que você tenha... eu vi uma análise interessante em relação àquela inundação lá em Porto Alegre, que diz o seguinte, você tem o fato de cagadas todas que o governo, a prefeitura e o governo do Estado fizeram em relação às infraestruturas de contenção das águas ali no Guaíba, então você tem uma segunda coisa que é o seguinte, a Foz do Guaíba está enfrentando uma onda, um aumento do nível do mar e com marés mais fortes. Isso aí segura a saída de água. Foi um dos fatores que levou àquela inundação boçal, ou seja, caiu muita água aqui e as marés eram fortes o suficiente para segurar do outro lado. Então o escoamento ficou, ou seja, depressão, aí alagou aquela coisa toda. Então, são coisas que as pessoas não costumam olhar, até que a água chega no pescoço, né, ou no nariz. É um pouco a coisa. Ou seja, a verdade é que é muito difícil de dizer. Eu diria que até o final do século, muito provavelmente, nós vamos ter essas grandes ondas migratórias vão se acelerar. Né? Quer dizer, e as regiões mais vulneráveis, quer dizer, são... Eu diria que tem 3 zonas altamente vulneráveis para esse processo de desertificação. Uma delas é a região do Sahel, que é o sul do deserto do Saara, que é uma zona enorme. Eu trabalhei lá há muito tempo pela FAO. E ali é o seguinte, aquilo já está rolando há algum tempo, desde a grande seca de 68, e ali aquilo vai. Quando você vai encontrar depois, com senegaleses, malianos e outros, quer dizer, vendendo miçanga em Paris ou na Itália ou em qualquer outro lugar, eu canso de conversar com os caras assim, onde é que você vem? Eu venho de Tombuctu, eu venho de Thiès, eu venho de não sei onde, lugares que eu estive. Assim, mas você fazia o que lá? Eu era agricultor. Entendeu? Todos que eu encontrei até agora. Claro, isso é uma percepção, pode ter sido uma coincidência que eu só falei com gente que era agricultor. Mas o fato é que é uma coisa visível. Quando você trabalha, quando eu trabalhei ao longo de, sei lá, da primeira à última, eu passei 10 anos fazendo consultorias uma vez por ano lá, da primeira à última, na região sobretudo do Senegal, que eu conheci um pouco mais, as zonas mais ao norte, você já via aldeias praticamente desertas. Então vai diminuindo. Aí primeiro vão saindo os mais jovens, depois saem os homens, depois saem as mulheres, ficam os velhos, de ponto. Ele vai acabando. Inclusive com problemas de abastecimento de água enormes. Né? Mas as 2 outras zonas, já. Terminando, Rony. A segunda zona, para mim, é o Nordeste brasileiro, é o semiárido brasileiro, que está em processo de desertificação cada vez maior. E a terceira, que eu acho que é extremamente grave, porque ela pega uma quantidade enorme de gente, é toda a região a oeste dos Andes. Ali você tem o seguinte, as civilizações que se desenvolveram do Chile até a Colômbia, né, nos contrafortes, entre o oceano e a Cordilheira dos Andes,
muitas civilizações se fizeram ali, não é uma nem duas. Em geral, se lembra dos Incas. Antes do Incas, teve uma paulada. Todas elas estavam vinculadas a uma bacia hidrográfica. Eram rios que desciam da cordilheira com as neves derretidas. No inverno, cai neve nas montanhas, no verão, essa neve derrete e abastece, quer dizer, flui a água por ali. E sistemas de irrigação, sobretudo, muito engenhosos, que essas civilizações desenvolveram, permitiram que se multiplicasse gente e até civilizações propriamente ditas nesses lugares. O negócio é o seguinte, a neve está desaparecendo. Você tem cada vez, os fluxos estão cada vez menores. Entende? E o pânico é o seguinte, tem uma hora que vai parar. E aí? Não tem aquífero Guarani embaixo, ou Ogalala, entendeu? Não tem isso, quer dizer, para onde é que vai essa gente? E é muita gente. Praticamente Lima Lima vive num deserto. Lima é deserto. É um deserto. Então, tem 10 milhões de pessoas lá. Praticamente a metade da população do Peru. E aí? Como é que vai ser essa coisa? Vamos começar a fazer o quê? Destilar água do mar? Operação com enorme custo energético, com uma produção. E para ser em quantidade suficiente, vai ser impossível. Vai ser uma universalização da faixa de Gaza, né? Por aí. Uma mega faixa de Gaza. Agora, uma coisa que eu acho... Deixa eu ter... Se você me permitir, eu vou terminar uma coisa... Já estourou muito rapidamente. Não, só rapidamente. É o seguinte, migração, esses processos migratórios, todo mundo está vendo, nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares, que são processos conflitivos, porque são processos praticamente invasivos. São pessoas que estão saindo desesperadas de uma situação muito ruim, pode ser de guerra, pode ser de fome, pode ser de pobreza, provocados pelo clima, também provocados pelo clima, quer dizer, e que vão correr atrás de ir para um lugar que ele possa viver. Ou seja, isso vai aumentar muito. E como é que vai ser isso aí? Os conflitos interestados vão começar a ficar muito pesados. Muito pesados. Intra-estados e interestados vão começar a ficar muito pesados. Como é que uma civilização, países em que você vai ter esse nível de instabilidade, como, sei lá, o Peru, por exemplo, vai ter imensas dificuldades, como é que o Estado sobrevive numa situação como essa? Como é que a sociedade como um todo vai sobreviver? Isso vai ser tema de um próximo Trilhas da Democracia, em que a gente vai falar dos migrantes da fome, dos migrantes das guerras, dos migrantes das doenças e também do clima. O Trilhas fica por aqui. Eu gostaria de exibir pela primeira vez a capa do primeiro livro do Trilhas da Democracia, Eilo, que foi organizado por mim e pelo Normando, publicado pela editora Alameda, que tem artigo do Jean-Marc, que tem artigo do Lixe Vieira, que virá amanhã ao programa, e que já vai se encontrar à venda nesse final de ano. Não é? Então, nós falaremos desse livro nas próximas edições do programa. Amanhã, como eu havia dito, o nosso convidado será Lixe Vieira, que vai dar continuidade a esse balanço, que não é um balanço muito positivo, da COP30 de Belém. Grande abraço, Jean, até uma próxima. Grande abraço, Normando. Boa noite de sábado à nossa audiência. Grande abraço. Um abração para vocês.